Só entra no céu, só entra no céu, quem for como as crianças, quem for como as crianças. Foi Jesus quem disse, foi Jesus quem disse, deixai vir a mim, deixai vir a mim. Estes pequeninos, só entra no céu, só entra no céu, quem for como as crianças, quem for como as crianças. Foi Jesus quem disse, foi Jesus quem disse, deixai vir a mim, deixai vir a mim. Estes pequeninos, só entra no céu, só entra no céu, quem for como as crianças, quem for como as crianças. Foi Jesus quem disse, foi Jesus quem disse, deixai vir a mim, deixai vir a mim. Estes pequeninos, Cara amiga, caro amigo, estamos concluindo a 19ª semana do Tempo Comum, esta semana em que nós escutamos o Evangelho segundo Mateus no capítulo 18 e no capítulo 19, tivemos as celebrações desta semana, celebramos Santa Clara de Assis, celebramos São Lourenço também. Ontem tivemos a festa de Santa Dulce dos Pobres e hoje a igreja também conclui essa semana com a festa de São Maximiliano Maria Kolbe, que é o fundador da Milícia da Imaculada. A gente tem aí no Brasil a Rede Milícia da Imaculada. São Maximiliano Maria Kolbe foi um santo, ele descobre a sua vocação quando na sua cidade passaram os frades conventuais, não é, seguidores de São Francisco, pregando umas missões populares. Ele, de nome de batismo, chamava-se Maximiliano Raimundo, não é? E ele, depois, como devoto da Virgem Maria, colocou também recebeu esse Maria no seu nome, como nome religioso. E São Maximiliano, durante o período da Segunda Guerra, ele foi levado para um campo de concentração, o famoso campo de Auschwitz, lá na Polônia. E São Maximiliano Maria Kolbe, ele entregou a sua vida pela vida de um pai de família que deveria ser levado para a morte, e ele, chorando, não é, porque gostaria de cuidar da sua família, dos seus filhos, então São Maximiliano Maria Kolbe se entrega, realiza na sua vida aquilo que Jesus diz na última ceia, no capítulo 15 do Evangelho de João, não é? Não há maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então Maximiliano dá a sua vida pelo seu amigo de destino ali naquele campo de concentração. São esses exemplos de amor concreto. São João Paulo II vai chamar São Maximiliano Maria Kolbe de padroeiro do nosso difícil século, falamos do século passado. E ontem que a gente estava falando, né, ouvindo o Evangelho de Jesus, falando sobre essa questão do matrimônio, nós que estamos celebrando também essa semana da família no Brasil, então no decorrer desta semana, hoje temos esse exemplo deste santo que dá a sua vida por um pai de família, não é? Então, ver hoje, depois de termos visto no Evangelho de ontem, não é, Jesus falando do valor, não é, do matrimônio, da entrega matrimonial, vemos aqui agora como São Maximiliano Maria Kolbe, esse homem consagrado ao reino de Deus, entrega a sua vida pela vida de
de um pai de família. Então nos alegramos por esse testemunho que a igreja coloca diante dos nossos olhos hoje. O texto do Evangelho de hoje é um texto muito breve. É o capítulo 19 de Mateus, versículos de 13 a 15. São 3 versículos, não é, que fazem parte desse texto de hoje. Nós vemos que levavam para Jesus crianças, para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. E aqui me faz pensar, esse mês de agosto ele se conclui, né, com aquela última semana, também pensando a vocação do catequista, a vocação das catequistas, essa vocação bela que nós temos na igreja, que é essa vocação de transmitir a fé. E normalmente quando a gente pensa em catequese, raramente a gente pensa na catequese dos adultos, não é? A gente pensa muito na catequese para as crianças. A catequese é um complexo de aprofundamento da fé que passa pelas várias etapas. E é de se notar e de chamar a atenção que Jesus, nós não encontramos discursos de Jesus dirigidos às crianças. Jesus sempre fala para os adultos. E é uma coisa interessante porque na medida que Jesus fala para os adultos, que converte o coração dos adultos, o que é que vai acontecer? Ele vai arrastar pelo exemplo dos próprios pais e mães de família as próprias crianças. Jesus até coloca diante dos nossos olhos, como faz hoje, como já vimos também no capítulo 18, não é? Os pequenos, as crianças, como um modelo e uma inspiração para a nossa própria vida, não é? Ele diz que se a gente não souber acolher o reino como os pequenos, a gente não vai poder entrar nesse reino. E aí a gente podia se lembrar de pessoas como Santa Teresinha do Menino Jesus, que faz justamente dessa espiritualidade da pequena via, o caminho da pequena via, a estrada para poder chegar até Jesus. Ora, aqui quando Jesus coloca as crianças e fala das crianças como modelo para nós, não é pura e simplesmente essa questão do modelo, da inocência, porque as crianças são puras e são belas. Não é por essa questão moral, não, porque tem menininho que é danado, né? Vocês sabem. Tem menino que só Deus, e é bom a gente não ser como certas crianças. Às vezes a criancinha também são as tiranazinhas, né? São birrentas, e tem aí um monte de coisa que precisam realmente ser educadas, serem reendereçadas. A questão, quando Jesus fala da gente ter esse modelo da criança, é porque a criança, na sociedade na qual Jesus viveu, é um ser sem direitos. A gente hoje em dia fala do estatuto da criança e do adolescente, os direitos, isso, aquilo, outro. Mas na sociedade de Jesus, na sociedade antiga, a criança é esse que não tem tanto direito e que é alguém que vive na dependência. Depende do pai, depende da mãe. E nesse sentido, eles são modelos para nós, porque vivem na completa dependência. São aqueles que praticamente não têm vontade. A vontade deles não conta. Conta é a vontade do pai. Conta é a vontade da mãe. Então nós que fomos ensinados a rezar e a pedir a Deus, seja feita a vossa vontade, nesse sentido é que as crianças são modelos para nós, porque são aqueles que vão viver única e exclusivamente da vontade dos próprios pais e não da sua própria vontade. A gente viveu até pouco tempo, não é, numa sociedade, eu cresci ouvindo isso, assim, menino, gato e tamanco debaixo do banco. O menino contava muito pouco, né? Você estava sentado num lugar, chegava um adulto, menino, levanta aí, dá o lugar para fulano. Não é se a gente estava num ônibus, tá ali sentado, não pagou a passagem, a mãe pegava, botava no colo dela para poder ceder o lugar para o adulto. Coisas muito bem feitas. Hoje em dia a gente vê que a sociedade está perdendo, inclusive, esse tipo de coisa, de gestos que também vai educando a criança, vai abrindo a criança para o respeito, para a consideração também com os outros. Então, não pensar que quando Jesus põe aqui a criança diante dos nossos olhos, seja simplesmente
por essa questão moralística de uma pureza e porque não é bem isso. É, sobretudo, essa vida de alguém que contava muito pouco dentro do esquema da sociedade, de alguém que não tem os seus direitos e que vive da vontade dos outros. Nesse sentido, portanto, a criança também vive na total dependência, assim como a gente. Se olha bem, nós somos totalmente dependentes de Deus e deveríamos entrar nesse movimento. Então aqui é o que nós temos no início desse evangelho, é Jesus, não é, que as crianças são levadas para ele, para que ele as toque e as abençoe. E aqui agora talvez a gente encontre um modelo e uma forma também da catequese para as crianças, da forma de educar as nossas crianças na fé. Uma educação que entra por meio do toque, uma formação que entra por meio da bênção. O que é que significa bênção? Benedicere, se diz na língua latina, de onde vem para nós a palavra bênção, bem dizer. Olha, o nome já está dizendo. Benzer vem de bem dizer, dizer uma coisa boa. Então, as nossas crianças são essas que precisam escutar coisas boas. Muitas vezes uma criança cresce ouvindo sempre um não, ou ouvindo dizer, esse menino não me dá muita dor de cabeça, esse menino isso, esse menino... Quase como que dizer... Dizendo que as crianças muitas vezes vão crescendo em vez de ouvindo bênçãos, ouvindo maldições, ouvindo não coisas boas a respeito delas, mas coisas ruins a respeito delas. O que é que significa a bênção? Significa, não é simplesmente fazer uma invocação, isso também não é do nome de Deus sobre a criança, está tudo muito correto, é isso mesmo. Porém, a gente pode descobrir também outros valores por detrás dessa palavra. Ou seja, termos com a criança uma linguagem que aumente na criança a boa estima, o querer bem a si mesmo, enxergar na criança o seu bem, o bem que ela carrega dentro dela. Então isso aqui seria uma vitamina excelente para dar aos filhos e às filhas, não é? Dar essas bênçãos de dizer coisas boas para elas. Quais são as coisas boas que a gente vai dizendo aos nossos filhos e às nossas filhas? Um professor, uma professora, você tem que corrigir alguma coisa que a criança fez que não está correta. Como pode dizer isso de uma forma positiva? Ressaltando a coisa positiva que foi feita, indicando a coisa que não está corretamente feita, mas abrindo perspectivas para ela acreditar na sua capacidade, que ela pode se superar, que ela pode fazer o melhor, porque ela tem o melhor dentro de si, porque ela tem realmente capacidade. Abençoar significa isso. A outra coisa não é que Jesus impusesse as mãos sobre ela, ou seja, tocar. Como a criança precisa disso, precisa de toque. Fizeram certas pesquisas com mamíferos, não é para ver como certas crianças ou bebês mamíferos de macaco, ou isso, daquilo outro, quando esses que não recebiam toque, como crescem com insegurança. Como o filho e a filha precisam ser tocados, precisam receber o afeto. Não é? Infelizmente a gente está vivendo num tempo esse da pandemia em que a gente já está andando, vivendo distante um do outro, mas revalorizar o abraço, o toque, o afeto, não é? E com isso a gente transmite o amor, a gente transmite energia, a gente transmite bem-querer. Então aqui nós vemos Jesus, não é, que educa essas crianças desta forma, bem dizendo, invocando o nome de Deus sobre ela, dizendo o bem para elas e tocando nelas, transmitindo o seu gesto de afeto, de amor, de carinho, transmitindo a sua energia para essas crianças. Agora o que acontece aqui é que a gente vê que os discípulos de Jesus, ao contrário, não é, dos pais que levavam os filhos até Jesus, eles estão repreendendo essas pessoas que estão levando as crianças para Jesus. Eles criam uma barreira entre Jesus e as crianças. Eles não estão sendo facilitadores do contato
contato de Jesus com esses pequeninos. E aí agora a gente poderia se perguntar, nós como discípulos e discípulos de Jesus, nós estamos facilitando o contato e o acesso das pessoas a Jesus, a uma palavra boa, ao bem que vem de Deus, ou a gente está criando barreiras, dificuldades para que as pessoas possam se aproximar e descobrir quem é Deus, descobrir quem é Jesus? Hoje a gente poderia então pensar nisso, nessa missão nossa como discípulos de discípulos, que deve ser de criar ponte, de facilitar as relações, ou se nós somos daquelas pessoas que criam barreiras, que impedem que haja comunhão e entrelaçamento entre as pessoas. Então Jesus, vendo que os seus discípulos estavam criando barreiras, atrapalhando o acesso desses pequeninos a eles, Jesus diz: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. O reino de Deus que é destinado a esses pequeninos. E depois, diz Jesus, de impor as mãos sobre elas, ele partiu dali. Então hoje peçamos a Jesus que ele também imponha a sua mão sobre nós. Cada um de nós, no fundo, né, dizem os psicólogos, sobretudo esses da psicanálise, né, que a gente, no fundo, vai carregar sempre uma criança dentro da gente. E às vezes é uma criança maltratada, às vezes pode ser uma criança ferida, uma criança que carrega dentro de si traumas. Que tal se hoje a gente apresenta diante de Jesus essa criança interior que a gente tem? Ali onde tem as nossas feridas, ali onde estão as nossas dores, ali onde estão as nossas mágoas, apresentar para Jesus. Nós vimos também que os discípulos aqui, eles tentavam impedir esse acesso de Jesus a essas crianças. Quem é Jesus? Jesus é a encarnação do amor de Deus, é a encarnação do amor no meio de nós. Quantas crianças, não é, fizeram experiências negativas, não é, dentro da sua família, fora da família, experiências equivocadas de contato, quantas crianças feridas, quantas crianças abusadas nós temos no mundo, não é? Vamos nos colocar diante de Deus, todas as feridas que pode ser que a gente até carregue dentro da gente, ali onde a gente tem alguma mágoa, algum trauma de qualquer natureza, às vezes foi uma palavra de ofensa que a gente recebeu quando pequeno, uma palavra negativa que em vez de ter sido uma bênção para nós, se constituiu numa espécie de maldição e não de bendição, de bênção, e a gente fica ali muitas vezes girando em torno desses sentimentos negativos, de coisas que não nos fazem bem e impedem a gente de crescer, ou de fazer com que essa criança cresça, sendo tocada por Deus, sendo tocada pela bênção do Senhor. Nos coloquemos também assim hoje diante de Deus, peçamos a Jesus, Jesus, toca nessa minha criança ferida, não é? Se tem alguma mágoa, se tem algum ressentimento dentro de nós, de alguma forma fomos feridos, nós colocamos isso diante de Ti e Te pedimos o Teu toque de amor, o Teu toque de carinho que cura, que liberta o nosso interior, que liberta a nossa vida. Muitas vezes vamos sendo educados ansiosos, nos comparando. Às vezes é o discurso daquele pai, daquela mãe que compara sempre os filhos e as filhas, compara você com seu irmão, com o filho da vizinha, com aquele, com aquela. Quantas dessas palavras podem ter caído tão mal dentro de você, e em vez de a gente às vezes se alegrar com o progresso, com a vida dos outros, a gente se sente magoado porque a vida inteira a gente foram fazendo comparações da gente para deixar a gente para baixo e não nos ajudar a crescer nas nossas potencialidades. Senhor Jesus, tudo isso nós queremos colocar diante de Ti nesse dia de hoje, pedir a Tua cura, o Teu toque carinhoso de irmão que vem para curar as nossas feridas e o nosso ser mais profundo. Vem, Jesus, com Tua bênção de carinho, com Tua mão santa e toca dentro de nós. E pelas Tuas mãos nós queremos, Jesus, também nesse dia de hoje, confiar tantas pessoas que estão aqui presentes nessa nossa live e que estão pedindo também as suas orações. Eu vi aqui, tem gente pedindo oração, eu vi aqui Maria Cirqueira, né, ela pede oração pelo seu irmão Afonso,
não é, que está fazendo aniversário hoje. E eu queria te dizer aqui, minha cara Maria Cerqueira, não sei se você sabe, Maria, que hoje no calendário da igreja é dia de Santo Afonso, né? Aliás, não é Santo Afonso, estou atrapalhando, é dia de Santo Alfredo. Não vamos trocar os santos, hoje é dia de Santo Alfredo, não é dia do onomástico de Afonso, portanto, é Afonso, não é Alfredo, hoje é dia de Santo Alfredo. Então, nada a ver. Então, a nossa oração por Afonso, que Deus o guarde e o proteja. Eu vi aqui também que tinha um outro pedido de oração, era aqui em Celi Novaes, pedindo oração para o Ednan Martins Silva, que se encontra no leito de uma UTI, que Deus tenha misericórdia dele, não é, que Deus o visite com sua bênção de saúde e de paz. Bênção de Deus também aí, não é, para você, Solange. Muito bem, então vamos saudar cada um de vocês que está aqui presente nesta live: o Will de Souza, Vani Brito, a Geralda Lima, o Wilma Costa, a Solange, Reinhard, Maria Caldas, Celi Novaes, não é, Cássia Matos, Edilene Borges, Bia Cláudia, a Mirailza Lourenço, Elza Silva, Camila Maia, um abraço para a Loma Brito, né? Maria Cerqueira também aqui, Ivone Souza, Maria Belarmina, Roseli Conceição, Neuza Andrade, Everilda Menezes, um abraço, Genila Lisboa, Valdir da Farinha, Josiana, Padre Juarez, Meire Moreninha, um abraço para ti também, para Dayara, para João Rosário, um abraço para você. Então, para cada um de vocês aqui presente, né, nosso abraço e a nossa oração nesse momento. Hoje também a gente leu o capítulo 24 do livro de Josué. Josué, depois que fez uma grande travessia com o seu povo na Terra Prometida, faz uma assembleia num lugar chamado Siquém. Ele diz para o seu povo: olha, ao seguir o caminho de Deus é uma coisa muito séria. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu e a minha família vamos seguir o Senhor. Então peçamos a Deus hoje que as nossas famílias possam fazer essa opção séria por seguir a Deus, por seguir a nosso Senhor. E com a palavra do salmista, nós queremos ir concluindo nosso encontro de hoje. Guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me refugio. E digo ao Senhor: somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Vós me ensinais o caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, você que caminhou esta semana com a gente, essa 19ª semana do Tempo Comum. Amanhã, se Deus quiser, às 6 horas da manhã do Brasil, a gente faz a nossa live durante a festa da Assunção de Nossa Senhora. O 20º domingo do Tempo Comum cede o seu espaço para a celebração da festa da Assunção de Nossa Senhora. A gente se encontra amanhã, ainda meia hora mais cedo do que hoje, né? Hoje foi 6h30, amanhã às 6 horas da manhã, para aqueles que madrugam, eu vou salvar essa nossa live. E aqui você já começa curtindo, né, para que ela saia aí recebendo um impacto dos algoritmos e as pessoas possam começar a assisti-la. Então não saia, não vá fazer o que você tem que fazer, senão depois que você dá o clicado aqui curtindo. Então essa live tem que no mínimo sair aqui com 300 curtidas. Tchau, gente, fica com Deus.